mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, começando mais um episódio do Podinistas. Hoje a gente vai falar com a Fabi, que é sexóloga, terapeuta, o que mais? Mãe, amante, namorada, mulher, empresária. Tudo que a gente gosta, não é mesmo? Então vamos lá, a gente, obviamente, sexóloga, a gente vai falar um pouquinho de sexo, um pouquinho sobre como as mulheres ainda hoje em dia... Na verdade, a gente não fala muito sobre isso e quando fala, se reluta-se, né, de falar. Qual que é a importância do sexo na vida, do modo geral? Bom, o sexo faz bem pra muita coisa, né? E o que eu sempre digo é o seguinte, ele faz bem pra saúde mental, física, espiritual, né? Então o sexo, ele na verdade é vida, né? Faz bem pra pele, faz bem pra parte espiritual, faz bem pro nosso humor. E as pessoas vêm com tanta... Como que a gente pode dizer? Com tanta judiação. Né? Acho que tem medo, né, eu Tem acho. medo. Porque é uma coisa que a gente não costuma conversar. A gente vai, pelo menos falando de mim, eu não sei, às vezes as pessoas podem se conectar, mas falando de mim, em casa, a única coisa que a minha mãe me falava é engravida e você é responsável. Então, assim, era uma pressão. Você tem que se cuidar, você tem que tomar cuidado com quem você se relaciona. E nunca ninguém explicou o que é isso, que é um meio de prazer, que é uma coisa que você faz a 2, a 3, dependendo do que você gosta. Então, assim... Até mais. Até mais, se você gostar. Então, não é falado e a gente não consegue entender, eu pelo menos não consigo entender por que não é tão falado, já que todo mundo faz. Ou deveria. Deveria. Na verdade, o sexo ele não é dito porque lá na antiguidade ele era usado como uma manobra da massa mesmo. Né? Se a gente for levantar as questões, a história da sexualidade, a religião foi muito responsável por esse medo que as pessoas têm, essas vergonhas que todas as pessoas, quando a gente fala sobre sexualidade, o preconceito de falar sobre sexo, isso é histórico. Né? Então a igreja muitas vezes usava a questão sexual como controle de toda essa massa. Por isso que a gente está aguentando as consequências até hoje. É difícil você desvincular uma coisa que foram anos falando, né? Ai, tem que casar virgem, porque... E também isso era usado também como uma forma de não ter tantos filhos, certo? Exatamente. Então era uma coisa que era o método que eles tinham pra não engravidar, era não fazer. E mesmo que fosse uma coisa que tava, né? É uma coisa hormonal, né? Quando a gente tá na adolescência, aqueles hormônios começam, a gente fala, meu Deus, eu quero, eu não sei como, por onde, mas quero. Como que a gente consegue ter uma relação mais saudável com essa parte nossa? Porque o sexo tá em todo mundo. E ele começa com a gente. Como que a gente começaria esse relacionamento com o sexo? Simplesmente tirando a ideia de que isso é feio, de que isso é sujo, isso é pecado, né, isso é impróprio. Se a gente já tirar esse filtro, a coisa já funciona de uma maneira bem diferente. As pessoas, eu sempre digo isso, quem me ouve, quem me assiste, me segue, já sempre ouviu eu falar isso. Né? As pessoas não falam por medo, só que é uma coisa tão divertida. Né? Os pais têm medo de falar sobre isso, né? Faz parte do nosso eu. Né? Então, de verdade, a minha bandeira é desmistificar tudo isso para que a gente consiga aí ver a sexualidade, que é totalmente diferente do sexo, né? Como algo realmente para a vida. Então, vamos explicar um pouquinho. Você falou que, né, o sexo é de vias, em fato, a conexão física, certo? Também. E daí tem a sexualidade. Exato. Como que a gente entende e separa esses dois? Vamos lá. Sexo, a gente tem 2 significados para sexo. O ato em si, ok? O ato sexual. Ou a designação de feminino e masculino. Sexo feminino e sexo masculino. Ponto. A sexualidade, ela é muito mais ampla. Sexualidade é como eu me coloco no mundo. É como eu me coloco a respeito do outro. Né? É falar sobre respeito, é sexualidade. Falar sobre a educação sexual é falar sobre sexualidade. Né? Consentimento, autoimagem, autoestima, tudo isso é sexualidade e vai influenciar diretamente no sexo. Entendi. Então, já começa a pensar que a sexualidade, ela envolve o ser como um todo. Então, a forma como ele conversa com outras pessoas, se comunica, se mostra, se veste. Então, até, por exemplo, a mulher que gosta muito de uma maquiagem é uma forma dela mostrar a sexualidade, como que ela se porta, como que é. Exatamente. A sexualidade, eu falo que é o emocional, é o físico,
né? Porque é como eu me coloco para o mundo, né? A maquiagem é uma das partes, né? E aí eu entro a questão também de sensualidade, né? Tem a sexualidade e a sensualidade. A sexualidade é algo muito mais complexo, né? Eu falo que o sexo é a pontinha do iceberg, gente. O sexo é a parte mais, assim, eu falo que é a beiradinha mesmo, sabe, de todo um iceberg do que envolve a sexualidade, né? É que é realmente a questão do autoconhecimento. Né? Quando eu me conheço, quando eu estou bem com a minha sexualidade, eu consigo respeitar, inclusive, a sexualidade do outro. Muito bacana. E como que a gente consegue, né, se conhecer a esse ponto? A gente vê muito, puxando um pouquinho do que a gente estava falando de ser um tabu, eu acredito que para as mulheres é um pouquinho mais, porque acho que é cultural, é uma coisa da sociedade em que a gente fica com a responsabilidade, e querendo ou não, é a gente que engravida. Então já tem toda essa pressão, né, de a gente ter essa responsabilidade maior do que os homens. E os homens, desde pequeno, eles são incentivados a se conhecer, a ser o garanhão, né, essas coisas. Como que a gente consegue tentar igualar isso? Mostrando um pouquinho mais para as mulheres como que é a sexualidade, explicando, falando sem tanto tabu, e para os meninos também falando um pouquinho o outro lado da responsabilidade? É simplesmente ter educação sexual. Né? Quando eu ensino a uma criança, porque eu falo, gente, a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente aprende a andar, né? E por que a gente não aprende a se relacionar? As pessoas não ensinam as pessoas a se relacionar, né? Para o homem, a nossa cultura, né, eles colocam realmente o homem numa maneira diferente da mulher quando o assunto é sexualidade. O homem, ele tem um órgão sexual externo, então o acesso é muito mais fácil, né? É muito bonitinho ver o menininho correndo peladinho. Agora a menininha não pode, né? Então as mulheres, elas são educadas de uma maneira diferente, como eu falei, por algo impróprio, né? Por algo impuro, né? Então a mulher, ela precisa se descobrir. É um árduo caminho, né? Porque a gente precisa falar mais sobre isso, já quebrar esse tabu de que sexo é errado, né? Então a educação sexual para todas as idades, para todas as pessoas, acho que devia ser currículo obrigatório em escolas, devia ser assunto de mesa, de jantar, de almoço, entre as famílias. Porque se eu falar para você, por exemplo, sobre a importância que o seu corpinho tem com 9, 10 meses de idade, eu já estou falando da sexualidade de uma criança, né? Porque as meninas, elas são educadas a sempre estarem impecáveis para os meninos. E não para elas, E não para elas, né? Então, por exemplo, já trazendo um pouquinho até pelas questões que eu tenho visto bastante em consultório, as mulheres se culpam por, de repente, o marido apresentar uma disfunção sexual, né? E quem tem, muitas vezes, o problema é ele, não ela. E as mulheres se culpam, elas se colocam nesse lugar de culpa. Então, a gente precisa, sim, de educação sexual. Né, da mãe conversar com a filha, da mãe conversar com os filhos, né? Na minha casa esse assunto é livre para a gente conversar. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 6 e um de 11, e cada um tem as suas dúvidas. E aí até ontem eu estava com uma moça conversando, e a gente estava falando que ela tem uma menininha pequena. Ela falou, Fá, eu tenho uma filha de 9 meses, eu fico até arrepiada em pensar que alguém pode fazer mal para ela. Aí eu falei, mas você já começou a mostrar para ela cada partezinha, como ela é importante, o cabelinho dela é importante, né? Porque a questão do cabelo, se é crespo, se é liso, a gente tem um padrão, infelizmente, e a gente vem quebrando isso, ainda bem, mas as mães precisam ensinar, aprender a se valorizar, antes de mais nada, para poder ensinar até com as meninas e meninos a valorizar o próprio corpinho e ao outro também. Isso é extremamente interessante e eu acho importante, porque desde pequeno a gente tem que ter um padrão, né, de comunicar conosco e com as pessoas ao nosso redor. Então eu acho que eu tenho várias priminhas pequenininhas na família. Eu tenho uma priminha que ela, acho que tem uns 2 ou 3 anos, ela tem o cabelo bem enroladinho, bem enroladinho. Então toda vez que eu vejo ela, eu faço questão de falar, o seu cabelo é lindo. Porque eu sei que, pelo menos eu falando, alguém da família falando, ela vai ter pra quem se apoiar, porque lá fora a gente não sabe o que ela vai ouvir. Então se desde pequenininha ela consegue construir e falar, não, meu cabelo é lindo. Já me falaram, eu sei que é. Então eu acho que isso já traz um pouquinho do que você falou da construção da sexualidade, né? Sim. Da pessoa ter uma autoconfiança, gostar de si, para ela conseguir esbanjar isso. Exatamente. Você falou sobre a educação, né? Você acha que isso tinha que ser colocado numa escola, por exemplo? Não tenha dúvida. Porque falar sobre educação sexual não é falar sobre sexo.
né? As crianças, os adolescentes, os jovens adultos, né, quando eles são educados sexualmente, eles se expõem menos a risco. Eles buscam até relacionamentos mais saudáveis porque eles se conhecem. Então, quando eu me conheço, quando eu tenho certeza de quem eu sou e que eu, de repente, eu não preciso estar inserido naquele grupo que, para mim, eu vi que, de repente, não é aquele grupo que eu quero estar inserido, ele vai buscar outros grupos de amizade na qual ele se sinta seguro. Então, eu preciso falar sobre educação sexual nas escolas, sim. Como eu falei, é uma construção da escola e da família. Eu não posso excluir nenhum nem outro. Eu acho, assim, é um assunto muito delicado porque as pessoas acham que a sexualidade é o ato em si. E não necessariamente, é o que você está falando, né, desde o começo, que é conhecimento. Então, se você tem o conhecimento do que é o seu, o que é responsabilidade sua, o que é do outro, e o consentimento que você precisa ter do outro, é mais fácil você separar as coisas e conseguir fazer de uma forma mais correta para os dois. Sim. Né? Como que a gente consegue, por exemplo, na adolescência, que começa a beber, né, mesmo que não possa, começa a beber, começa a sair, começa a ter muita festinha, essas coisas. Como que a gente prepara um adolescente para conseguir, dentro dessas circunstâncias ali da excitação, do êxito, fazer uma escolha correta? Bom, para começo de conversa, não tem que esperar chegar nessa fase, né? O que eu sempre digo, isso é uma construção. Não basta eu chegar na minha casa hoje, né, abrir a porta e falar, filho, vem aqui que eu quero falar com você sobre sexualidade. Não, isso é um processo. Né? É um processo de construção do próprio indivíduo. Né? Então, eu tenho momentos em que eu posso, né, conversar com meu filho, eu tenho que sentar, e eu tenho que usar isso de uma maneira natural. Né? Porque quando um filho, por exemplo, chega numa mãe e faz uma pergunta, ou uma filha sobre sexualidade, e a mãe já, né, já dá aquela resposta ríspida, o filho já percebe, ou a filha, ele já percebe que ele não pode, aquele assunto é proibido. Né? Aquele assunto ela não pode ser levada em consideração porque é um assunto proibido dentro daquela família. Sim. Então, o que eu falo sempre é falar sobre educação sexual é uma construção. Né? E eu tenho que ensinar, por exemplo, para as crianças o nome correto dos órgãos, né? Porque se a gente for pegar aí relatos de crianças abusadas, o próprio abusador não usa os nomes corretos, né? Então, é importante que eu comece a falar, né, do corpinho, como funciona, e essa questão, né, da adolescência. Se eu começo a mostrar para o meu filho que tá tudo bem da gente falar sobre sexualidade, não é sobre sexo, né, com ele dentro de casa não é um assunto proibido, pejorativo, né? E querendo ou não, a fase de adolescência é uma fase deliciosa, porque o corpo começa a mudar, a sua cabeça começa a mudar, a gente começa a se inserir em grupos, né? Porque o ser humano, ele é um ser relacional. Sim. E aí eu quero me relacionar com as pessoas. Só que se eu tiver, como eu falei, o conhecimento do quem eu sou, eu vou buscar aquelas pessoas em que realmente compartilham das mesmas ideias, né? Então, como eu posso dizer, a busca por estar sendo aprovado por um grupo que de repente eu não quero nem estar é diferente, eu já vou me afastar daquele grupo e vou buscar outros. Então entra muito na questão do autoconhecimento. Quando a gente desde pequenininho começa a falar sobre isso, a importância de saber o que é seu, o que você se sente confortável, o que você não se sente confortável, você, na hora que você vai se relacionar mais velho, você consegue falar não e sim para as coisas corretas para você. Exatamente. Ainda na questão, né, da adolescência, a gente tende a tentar se enquadrar mesmo, né? Sim. Por falta mesmo desse autoconhecimento, a gente tenta se enquadrar. Como que a gente conseguiria, nessa questão sexual, até puxando um pouquinho mais para uma afetividade, como que a gente consegue ter um relacionamento ok com isso? Também seria desde pequenininho falando. Mostrar que esse assunto tá tudo bem da gente conversar dentro de casa, né? Eu prefiro que meu filho venha perguntar para mim do que ele procure na internet, né? Hoje a internet, ela tem uma infinidade de informações. Eu sempre falo isso para os meus 2 filhos. Tanto informações boas quanto informações ruins, né? Então, eu prefiro deixar esse canal aberto dentro da minha casa para que ele venha e tire toda e qualquer dúvida comigo, do que, de repente, ele ir buscar num grupo de jogo online, que sabem, de repente, vão falar alguma coisa que sabem menos do que ele. Sim, vai saber da onde eles vão tirar a informação também, exatamente, né? Exatamente. Então, falando um pouquinho da questão do consentimento,
consentimento, né? Você falou da importância da gente conversar sobre isso e como a sexualidade tem que ser falada desde o começo. Para quem não teve essa educação, infelizmente corre mais risco de fazer coisas que não seriam saudáveis para ela. Sim. E para a gente conseguir depois se desprender dessas coisas, desses abusos, a gente precisaria de uma ajuda, né? Necessariamente precisa ser um sexólogo ou pode ser outros terapeutas? Existem outros terapeutas que trabalham dentro disso, né? O psicólogo pode te ajudar, um psicanalista, dependendo... É que assim, varia de acordo com cada caso, né? Mas é o conhecimento. Né? Se eu estou percebendo que aquilo ali não está fazendo bem para mim, eu tenho que buscar o conhecimento em algum lugar. Né? Seja com a ajuda de um profissional, seja buscando algumas informações, só que eu preciso entender que aquilo não está fazendo mal para mim. E para entender isso, a gente precisava daquela base que você falou. Né? Exatamente. Porque se uma criança, seja menino ou menina, não sabe o que é correto, o que não é correto, Sim. se estão abusando de mim ou não, a gente precisa primeiro falar, a sua vagina é sua, e você só pode deixar alguém pegar quando você deixar. Ela é linda. Ela é linda, maravilhosa, mas você precisa falar pode para a pessoa tocar. Exatamente. Então, você acha que a gente tendo essa educação sexual, falando em casa, deixando esse braço sempre aberto, né, de conversa em casa, a gente conseguiria diminuir as crianças abusadas? Não tenho dúvida. E uma outra coisa também que é importante é profissionais que trabalham com crianças, né? Professoras, auxiliares de sala, crianças, pessoas que trabalham diretamente com as crianças, eles precisam também entender como funciona o processo, né? Então, eu sempre digo, se eu trabalho com criança, eu preciso estar sempre de olhos e ouvidos abertos, né? Porque, de repente, a criança faz uma brincadeira em que para ela é normal, né? Aquele ato dentro da casa dela, só que aquilo ali é um abuso, né? E de repente uma professora, por exemplo, que está com uma visão de fora, percebe uma mudança de comportamento ou percebe frases que essa criança fale e que são frases que levam a acreditar, né, que exista um abuso. Vamos deixar esse canal, né, de ouvir muito mais aberto, prestar muito mais atenção nessa criança. Aí sim eu posso começar a me tirar um pouquinho da preocupação, mas eu tenho que ter sempre um canal muito, muito, muito atento. Atento, E assim, as crianças que têm essa educação em casa é diferente das crianças que não têm. E até mesmo as que não têm, elas vão ter algum tipo de ação, né, de reação. Sim. E é nessas reações que a gente tem que tomar cuidado. Quais seriam essas reações? Por exemplo, a mudança de comportamento. Se isolar. Né? Se isolar. A questão de comer. A criança pode comer demais ou comer de menos, né? A criança, ela prefere muitas vezes uma brincadeira mais isolada, mais sozinha, né? A criança, de repente, pode começar a ficar chorosa, né? Ou pode criar até uma repulsa por adultos, né? Ela pode até brincar com algumas crianças, mas quando um adulto chega, a reação dela é de fuga, é de retração. Então, são N comportamentos que a criança pode trazer, de repente, se ela está sendo abusada ou começou a ser abusada. E como que a gente consegue falar com essa criança que a gente está suspeitando que aconteceu alguma coisa para ela conseguir explicar? Você mostrar que você está ali para acolhê-la. Esse é o principal. 90% das crianças... na verdade, eu falo que a gente ouve muito, né, a gente lê muito sobre as estatísticas, e eles falam que 90% das pessoas não falam sobre o seu abuso. Né? Se a gente for levar em consideração os últimos dados que o próprio Ministério da Saúde colocou, foram mais de 33 mil crianças abusadas. Né? E isso que foram documentados, que foram denunciados. E essas crianças que não falam? Né? Se é 10%, se esses 33 correspondem só a 10%, olha o quanto a gente ainda tem que caminhar, né, para proteger essas crianças. Nós estamos num tempo de pandemia, onde essas crianças estão dentro de casa. Então, eu, Fabiane, acredito sim que a gente vai ter um número considerável, aumento do número considerável de crianças e adolescentes abusados dentro de casa, principalmente também em decorrência da própria pandemia. De ficar excluído, né? Então, Exatamente. A gente não tem... Às vezes, quem abusa é o próprio pai, às vezes o próprio tio, não sei, alguma pessoa que fica próxima. Sim. E não consegue se sentir confiante de falar com outras pessoas para procurar uma ajuda. Sim, sim. 80%, né, das crianças que são abusadas, as estatísticas trazem esse número, que aproximadamente 80% é por pai, padrastos, avós e tios. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso. Ai, dá até nervoso a gente falar disso. Dá um arrepio na espinha. Eu não consigo imaginar. Porque, imagina,
A gente, pelo menos eu em casa, graças a Deus, pequena, nunca passei por isso. Na adolescente, a gente passa por umas coisas que a gente gostaria de não ter passado, mas pelo menos a gente tem um pouquinho mais de consciência. Eu fico imaginando as crianças, qual que é o que elas acabam desenvolvendo de auto, né, de uma forma de se fechar, de se proteger quando adulto. O que esses abusos, quando criança, podem desenvolver no adulto? Bom, a autoconfiança vai pro lixo, né? Não só a autoconfiança, mas a confiança nas pessoas como um todo, né? Principalmente essas crianças que são abusadas pelos parentes próximos, vamos chamá-los assim, elas perdem a confiança, inclusive, nas pessoas, né? Porque a criança, ela vê o adulto como um protetor, seja ele quem for. É um espelho, né? É um espelho, né? Então, quantas crianças não pegam a mão, né, no shopping achando que é a mãe, né? Porque a criança, ela vê o adulto como um protetor. E, poxa, se a pessoa que está ali para me proteger faz isso comigo, por que eu vou confiar nas pessoas? Qualquer outro, né? A criança, o adulto, que já foi abusado, ele perde essa questão da autoconfiança mesmo, né? Então, ela deixa de desconfiar de tudo e de todos. E aí, ela não se valoriza, né? A autoimagem dela fica prejudicada, né? A questão de perder mesmo a vontade de viver, muitas vezes, né? Por que eu vou fazer isso se as pessoas, por exemplo, não acreditam em mim? Né? O abusador, ele é tão sórdido que ele coloca a família contra a pessoa, né? Então, poxa, se você falar para sua mãe, ninguém vai acreditar em você. Se você contar para sua mãe, eu vou te matar. Que é, muitas vezes, o que o abusador faz, né? E então ela não conta, ela tem medo, né? Ela tem vergonha por isso que aconteceu. Ela se coloca, e a gente tem, infelizmente, um péssimo costume de não acreditar nas crianças, né? Então, eu sempre falo para pais que assistem às minhas palestras, que assistem às minhas aulas, eu falo, gente, em primeiro lugar, acredite no que essa criança está dizendo. Se é mentira, se é uma invenção, uma criança, ela não inventaria algo tão ruim sozinha, para que ela chamasse atenção, como muitas vezes as pessoas colocam. Você está inventando essa história porque você quer chamar atenção, né? E não, gente, acredite primeiro. Depois primeiro acolha essa criança. Ela tem que se sentir acolhida e protegida, porque senão ela não vai, se acontecer de novo, ela não vai falar que isso aconteceu. E daí cada vez mais ela vai se fechando e vai saber quando isso vai parar. E ela vai ser abusada e abusada e abusada. E isso, querendo ou não, o primeiro abusador aconteceu, ela conseguiu se desvincular, ela tende a procurar pessoas que vão ter esse mesmo comportamento porque ela acha que é o natural. Ela vai buscar o mesmo padrão. E aí eu tenho, por exemplo, pessoas que buscam inconscientemente relacionamentos abusivos. Por isso que eu tenho muita gente hoje em relacionamentos abusivos. Porque ela não tem uma autoconfiança, ela não acredita em si e aparece qualquer coisa. Né? Então eu vou pegar esse porque de repente é a minha única alternativa. É o que sobrou. É o que sobrou. Para mim, é o que eu mereço, vamos dizer, né? Até essa questão de merecimento é colocada em xeque, né? Será que eu mereço esse comportamento assim? Então, se de repente tem uma troca de uma mensagem onde mexeu naquela feridinha inconsciente, ela vai se apegar àquilo. Então, muitas vezes os relacionamentos, pessoas que vivem em relacionamentos abusivos, inconscientemente precisam desse tipo de comportamento para se sentirem seguras. E é importante a gente falar que o relacionamento abusivo, ele não necessariamente é apenas sexual. Não, o relacionamento abusivo, ele é psicológico, ele é sexual, ele é financeiro, né? O relacionamento abusivo, ele como um todo, emocional, né? Se a gente for entrar em relacionamento abusivo aqui, a gente vai ficar 6 horas falando. Vocês estão preparados? A gente vai ficar sentado então, pega sua pipoca. Porque, né? Mas se a gente for entrar nesse assunto, gente, tem uma infinidade de comportamentos que se a gente for falar, a gente vai ficar aqui a tarde inteira. Mas a gente precisa, sim, tomar atenção, prestar atenção nas pessoas. Uma amiga que mudou de comportamento, senta, conversa com ela. Porque muitas vezes ela não tem nem força para falar sobre esse assunto. Às vezes então ela é também importante. nem notou. Exatamente. Tem crianças que são abusadas e não percebem que estão sendo abusadas. E aí, quando percebe, fala, que é isso aqui? Eu não gostei disso. Né? E aí a mãe fala, larga a mão de ser boba, você que está inventando. E não, eu falo sempre o seguinte, acredite, em primeiro lugar, acredite nessa criança, ela não tem por que inventar isso. Né? E aí depois a gente vai investigar. Né? Eu acho que num relacionamento adulto, quando a gente fala sobre essa importância de a gente
se conhecer e saber nossos limites, a gente consegue driblar muita coisa. E até mesmo quando a gente tem um conhecimento, a gente acaba caindo em alguma dessas coisas, se a gente às vezes não sofreu, né, com isso na infância, não teve um abuso, nem nada do tipo, a gente acaba conhecendo pessoas, a gente vai entrar no relacionamento e volta naquilo que você falou das mulheres se culparem, né? Eu mesmo tenho me sinto responsável quando eu tô no relacionamento, então eu tenho que fazer dar certo. E isso envolve muito essa questão, às vezes, da gente achar que nós somos o problema dentro de um relacionamento. Exato. E isso acaba, né? Com o nosso certeza. psicológico, com tudo. Com certeza, com certeza. A gente, na verdade, nós somos responsáveis pelo relacionamento, mas nós somos responsáveis por 50%. A nossa parte. Eu vou fazer a minha parte. Então, 50% é minha responsabilidade, 50% é sua. Se a gente quer fazer dar certo, tem que ter 100%. Né? Eu atendo muitos casais e falam, não, mas a culpa é dele, a culpa é dela. Gente, a culpa é dos dois. E aí o nome culpa, eu acho que é bem pesado. Sim. Eu falo que a responsabilidade tem que ser dividida. Né? E aí, como um casal, eu tenho que mostrar, de repente, até os meus valores como casal para os filhos. Né? O que é um casal? São duas pessoas diferentes, criadas de maneiras diferentes, que estão se juntando. Que acharam equilíbrio. Que deveriam, né? Achar um equilíbrio. Viver tentando, né? Exatamente. Então, assim, vamos encontrar um equilíbrio, até mesmo porque quando vierem os filhos, eu tenho que passar isso para eles também. Como pai, eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar os meus valores para o meu filho. Né? Então, sim, eu preciso ter... E a comunicação é a base de tudo, né? Isso que eu ia falar. Quais são os problemas num relacionamento adulto? Vamos esquecer um pouquinho das coisas pesadas que a gente falou. Vamos melhorar esse assunto, né? Vamos. Mas no relacionamento adulto, tão em crise, não tem relacionamento sexual há um tempo. Quais são os fatores que a gente teria que mudar para conseguir reavivar esse relacionamento sexual? O primeiro, a conversa. Se eu não melhorar a comunicação entre o casal, não existe mais casal. Né? Eu falo que a comunicação é a base de todo e qualquer relacionamento. Muitos casais, quando chegam lá no consultório, eles estão completamente perdidos. Né? Não sabem nem como lidar com aquele relacionamento. Entra uma vergonha, uma culpa, uma vontade de não falar, porque é melhor não falar e deixar do jeito que tá. Exato. E aí eu falo, a culpa é sempre do outro. Né? Eu brinco até no consultório, eu falo com os pacientes, eu falo assim, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Né? Então, assim, os casais têm que entender que é responsabilidade dividida. Né? E meu marido me ajuda. Não, meu marido não me ajuda, ele tem a parte dele de despesas em casa, né? de divisões de tarefas. Afinal, ele é parte daquilo. Ele, então, não tem que ajudar, ele tem que fazer parte. Né? Então, quando a gente pega aí os relacionamentos, primeiro lugar é o problema de comunicação. Né? A falta de comunicação do casal acaba o relacionamento. Né? O segundo é a questão da traição. Né? E que se a gente for ver, é falta de comunicação. Sim. Né? Então, eu tenho desejo por uma outra pessoa que não é aquele que é meu par atual, por que eu não jogo limpo? Não abro a minha comunicação com esse meu parceiro? Né? Hoje a gente está aí passando por uma mudança muito grande, se a gente for pegar aí as principais escritoras, hoje as sexólogas e psicanalistas, a gente tem N hoje no mercado, falando exatamente sobre a questão dos relacionamentos. Né? Por quê? Relacionamentos abertos, relacionamentos, os poliamores. Né? Por quê? Antigamente a gente não fazia isso. Né? O casamento ele foi instituído, se a gente foi buscar, falando um pouquinho mais de história, o casamento ele foi instituído exatamente por uma questão financeira. Né? Você é minha esposa e esses aqui são meus filhos. Eu tenho esse daqui terra, então as minhas terras serão divididas para os meus filhos. Se você tiver qualquer filho fora do meu casamento, fora do nosso, esse filho não participará da divisão de terras. E foi assim que foi instituído o casamento. Só que hoje, gente, a gente está no ano 2021. Já até não tem quando? Terra mais. Não tem terra mais, agora já está subindo. Agora a gente está indo para cima. Exato, agora a gente já está subindo, indo para cima. Então, assim, a gente continua essa história do amor romântico. As mulheres ainda precisam esquecer um pouquinho da história do amor romântico. Não que ser romântica seja algo ruim. Longe de falar isso. Mas eu acho que o romântico hoje ele é mais um comportamento do que uma luta dentro do relacionamento. Exatamente. Né? Porque eu acho que a comunicação é difícil para todo mundo.
Qualquer Tudo. um. Porque é difícil você falar na mesa claramente o que você quer, o que você não quer. Deveria ser fácil, mas Deveria as pessoas... ser fácil, mas acho que não é costume, né, Não. da gente falar. E acho que até mesmo em amizades a gente não tem muito essas conversas de tempo, não gosto de quando você faz isso. E é uma coisa que não deixa de ser um relacionamento, né? Não. É que a gente acaba juntando ainda a parte do amor, do sexo, do querer construir uma vida. Então, atrai muito mais coisa, que daí a gente não senta a conversa, não adianta nada, né? Não adianta. E a carga é muito maior, né? Né? Põe uma mochilinha aqui, põe uma sacolinha aqui, a sacolinha dos amigos, a sacolinha das preocupações profissionais, a gente vai carregando, é só peso, peso, peso. Vai aumentando a quantidade de coisas que a gente tem que estar aqui fazendo malabarismo. Exato. E se a gente não consegue dividir com alguém que a gente tá junto, sozinho a gente não vai aguentar pra sempre. Exato, e eu sempre digo isso, eu não preciso carregar isso sozinho, né? E aí, é lógico que eu não tenho que colocar isso como uma imposição para o outro, né? Eu tenho alguns pacientes que eu falo exatamente isso para eles. Ah, mas eu saí de lá chateado. Mas o que você falou? Não falei nada, eu saí de lá chateado. Não Mas falou nem que tava chateado. nem falou nem que estava chateado. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, fala que você está chateado. Então, ó, este é meu sentimento. O que você vai fazer com ele eu não sei, mas este é o meu sentimento, né? Porque eu preciso expressar isso, né? Eu preciso colocar que eu não estou satisfeita com aquela situação, né? Eu estou, por exemplo, há 26 anos com meu marido, né? Se eu não tiver um canal aberto de comunicação com ele, eu vou ter com quem? Acho que nem meu anjo da guarda não tem um canal tão aberto com o meu anjo da guarda como eu tenho com meu marido. Né? E a gente fala, olha, eu não gostei dessa atitude. E ele, a mesma coisa, olha, eu não gostei disso, não tá legal. E a gente, ok, desculpe, não será mais repetido. A gente tem isso, né? Se eu não tiver, a gente vai vivendo em guerra o dia inteiro. Né? Então, a comunicação, eu falo que é o carro-chefe de um relacionamento. E vamos lá, a gente tem uma pessoa no relacionamento que quer ter essa comunicação, tá tentando construir, a outra não. Sai fora. Depende. Porque existem maneiras e maneiras de você falar, né? Vou brigar, eu não quero que você faz isso. É diferente de eu falar, poxa, faz isso daqui diferente, não tá dando certo. Você já percebeu? Olha a diferença. Né? Então, eu não estou te cobrando, porque tudo que é cobrado, o nosso cérebro primitivo é o tal negócio, né? Foge, corre e foge. Foge e corre. Fácil. É mais fácil. E para o relacionamento também não é diferente. Se eu impuser alguma coisa a alguém, né, ela vai fugir de alguma maneira. E é aquela história que a melhor defesa é o ataque. Né? Então, eu falo, não adianta a gente estar sempre atacando. Eu tenho que entender o porquê que o outro está fazendo isso. Né? Então, isso no relacionamento é a parte principal. Então, tem que ser uma coisa que os dois têm que fazer e tem que analisar também como que é feita essa conversa. Porque não adianta nada a gente colocar um monte de tijolo em cima um do outro se não tem argamassa para segurar. Exatamente. Né? E, gente, não adianta tampar o sol com a peneira. Né? Porque depois o negócio fede. Não adianta. Ele é um potinho que fica no meio da sala. Das duas, uma. Se eu for lá e tampar o potinho, a hora que eu abrir vai feder do mesmo jeito. Então, eu preciso entender por que aquele potinho está ali. Entende? Então, é necessário, sim, a gente trazer isso às claras. Né? A pandemia veio mostrar isso. Né? Como que as pessoas, os relacionamentos, por que por exemplo, trazendo isso para a cidade de Sorocaba, nos 3 primeiros meses da pandemia, teve um aumento de 859% no número de pedidos de divórcio na cidade. É de chocar. Sim. É de chocar, né? Nos 3 primeiros meses. Já deu 1 ano. Já deu 1 ano, gente. Já imaginou quantas pessoas não se separaram? Ou quantas pessoas estão dentro de casa querendo se esfaquear? Nossa Senhora. Porque não aguenta o outro. Porque, de alguma maneira, existia uma peneira tampando esse sol. E agora, abriram o potinho tá fedendo. É, porque começou a ter que ficar junto o dia inteiro. Exato. Começou a notar cada vez mais o que não era bom, o que não era gostoso um pro outro. Exatamente isso. E daí a falta de autoconhecimento, de querer fazer uma comunicação, fez com que todo mundo debandasse. Exatamente. Né? E outra, se eu ficar 24 horas por 7 dias na semana dentro de casa, olhando pra sua cara, uma hora isso vai irritar. Você sozinha vai ficar louca, imagina com outra pessoa. Exato. Então, assim, eu tenho que ter divisão de espaços, divisão de tempo, né? Eu tenho que querer estar ali. As pessoas não queriam estar ali. Exatamente por isso que a pandemia fez o que fez com os relacionamentos, né? As pessoas não queriam estar com elas. com elas mesmas, ela já não queria. Ainda com o outro, que era um problema. Mas eu saía para trabalhar e esse problema abafava. Mandava os filhos para a escola, esse meu problema abafava. E agora não. Todo mundo dentro de casa, deu no que deu. Você acha isso positivo ou negativo? Depende.
Vai depender do que a pessoa vai fazer com essa informação. Se ela fez isso a ponto dela querer se conhecer e mudar, Sim. Bom, se ela só vai fazer de novo e repetir e continuar o mesmo padrão, Exato. Perdeu a chance. Perdeu a chance. De se autoconhecer. Se existia alguma trinca nesse relacionamento, isso fez um rombo. Né? Então, tem casais que realmente se separaram porque já estava numa época insustentável. E tem casais que só se fortaleceram. A pandemia trouxe só o fortalecimento para eles. Eles entenderam que o quanto um é importante para o outro. Mas nem todos viram por essa maneira. Entendeu? Então, é por isso. Refletiu? Se você não refletiu, volta e escuta de novo. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre depressão, né? Que a depressão, ela envolve tanto masculina quanto feminina. Acho que a libido interfere de várias formas. Como que a gente lida com a depressão, o sexo, o relacionamento? Bom, as pessoas que tomam remédio para depressão ou para ansiedade, a libido ela é diretamente afetada. Né? Existem componentes dentro daqueles remédios que mexem com a libido. Mas existem formas da gente mudar um pouquinho isso. Né? Eu preciso ter uma vida saudável para ter uma vida sexual saudável. Né? Então, a questão da depressão, ela vai influenciar sim. Então, hoje a gente tem a parte de medicamentosa, a gente tem a parte da psicoterapia. Né? Então, tudo isso vai influenciar. Hoje, o número de pessoas depressivas no mundo como um todo vem crescendo a cada dia. Né? Então, como trazer isso para o relacionamento? Ou como não deixar isso abalar o relacionamento? Através da conversa. Né? Pegar com que quem está com você realmente te apoie. Né? Você precisa ter o apoio do outro junto de você, para que você se sinta segura, né? Para que você tire esse medo, né? Porque a depressão ela traz medo, ela traz angústia. E quando você tem uma outra pessoa ao seu lado, tudo isso minimiza. Então é preciso sim você ter esse porto seguro. Legal, então para quem tem um relacionamento com uma pessoa depressiva, a gente tem que ter um pouquinho mais de compreensão e, lógico, a melhorar nossas habilidades de comunicação. Não tenha dúvida. Eu preciso, dependendo do quadro tanto de ansiedade e depressão, eu tenho que entender a pessoa. Ela é uma pessoa doente. Né? E como que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? Se eu ficar espizinhando em cima disso e não dando o apoio que essa pessoa realmente precisa, eu só vou piorar o quadro dela. Mas se eu estou junto a ela, eu quero bem ou eu quero mal? Né? Se eu não quero mais, eu vou embora e acabou. Né? Não desconsidero toda e qualquer consideração, aí, vamos colocar assim, pelo outro. Agora, se eu tenho apreço pela pessoa, se eu tenho respeito pelo esse meu companheiro que, de repente, está num estado depressivo ou de ansiedade, por que não fazer? Né? Por que não ajudá-lo? Então, né, você falou que mesmo você tendo depressão, tem artifícios que você pode usar para melhorar essa parte da sua vida, do libido. O que exatamente uma mulher pode fazer? Como eu falei, a vida saudável. Né? Então, a prática de exercício físico para a área sexual ela é absurdamente vantajosa. Mulheres que fazem exercício, que têm uma vida mais, vamos dizer, mais regrada no sentido de alimentação, na questão do sono, né? Mulheres que fazem meditação também, que a gente fala meditação, aquelas pessoas acham que você tem que ir lá para o monte, lá para o alto do monte, ficar 20 dias meditando, que nem um Buda. Não, isso não é isso que eu estou dizendo. Mas se a mulher parar, por exemplo, e prestar atenção na própria respiração, né? Tentar esvaziar que a gente, como mulher, a gente tem, né, boleto, escola, filhos, cachorro, gato, passarinho, papagaio, supermercado, tudo na mesma caixinha. Então a gente precisa, sim, parar e se ouvir, né? Entender o que está acontecendo comigo. Isso diminui crise de ansiedade, diminui batimento cardíaco. Então eu começo a fazer com que meu organismo utilize e produza hormônios bons. A meditação seria basicamente um tempo que a gente tira para conversar com a gente. Com a gente. Aquele momento que você tem de silêncio com você. Então uma dica que eu dou para as minhas pacientes e para quem estiver ouvindo, né, é exatamente isso. Para e se ouve. É claro que no começo você vai ter milhões de pensamentos invadindo, né? Mas pare e se ouça, né? Por exemplo, no sexo eu tenho que me ouvir. Porque se eu estiver pensando na compra do supermercado, eu não vou nem estar entregue para o sexo. Não. Entende? E vai ser uma porcaria. Né? Então eu tenho que estar presente no momento. Então eu falo que mulheres que fazem meditação, elas se ouvem.
E até a vida sexual vai melhorar também. Então, eu falo que meditação, alimentação saudável, exercício físico, né, cuidar da saúde íntima, né, buscar sempre um médico que possa ajudar, tá com os exames em dia. E se precisar de um terapeuta para ajudar isso, por que não procurar? Eu não preciso ficar doente para buscar uma ajuda. Né? Eu posso até prevenir isso. Então é um combo, não adianta você tomar só o remédio e ficar sentado dentro de casa. Não adianta. Por exemplo, o próprio Viagra, né? Né? Ele foi um medicamento criado para uma coisa, utilizaram para outra, que deu certo, mas se eu tomar o Viagra e ficar olhando para a lâmpada, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Beleza, eu tomei, viu? Vamos esperar agora que Vamos esperar. Não tá acontecendo nada. Mas por quê? Você tá olhando para a lâmpada. Você tem que ter outros estímulos, Você tem que ter um estímulo, não adianta. E, gente, não adianta. Se a gente tem uma vida saudável, a vida sexual vai ser consequência também. E pra mulher, a gente fala muito sobre o conhecimento do nosso corpo, né? Exato. Porque é aquilo que você falou lá no começo. O homem é pra fora. Tem um negócio ali, mexeu, ficou duro, gostou, tá tudo certo. Sim. A gente não fica duro. Fica. Não, Fica. Mas como que... qual que seria um caminho pra gente começar a se entender, conhecer o nosso corpo, saber o que a gente gosta e o que não gosta? Porque na hora que a gente estiver realmente com um parceiro lá, a gente também vai ter que guiar ele. Sim. Pra gente conseguir ter um sexo que vai ser prazeroso pra todo mundo. Sim. Como que a gente começaria? Porque às vezes as mulheres têm vergonha de ir no sex shop, por exemplo. Se permitir. É a palavra. É se permitir se conhecer. Né? Eu sempre pergunto, quando chega um paciente lá no consultório com queixa sexual, as mulheres, a primeira coisa que eu pergunto: você já olhou a sua vulva no espelhinho? Nossa, parece que eu estou fazendo uma pergunta mais pecaminosa da vida daquela mulher. Né? Você já olhou? Não, nunca fiz. Mas por quê? Por que não? E aí vem umas caras de mulher assustada. Eu falo, gente, é conhecimento. Porque o homem tá vendo. Sim. E é engraçado a autoestima que os homens têm, né? Ele olha aquele... Vamos falar, né? Ele olha aquele pênis duro e fala, nossa, eu sou fantástico. Ganhei na vida. Ganhei, nossa, sou sucesso total, né? E a gente tem vergonha. E a gente tem vergonha de olhar para o próprio corpo, né? Então, eu queria até colocar para quem está ouvindo a gente, qual foi a última vez que você se olhou, olho, no espelho, para você pelado, sem se criticar? Quando? Quando foi a última vez que você fez isso, né? Que você se olhou? Sem crítica, se olhe. E aí quando vier aquele pensamento crítico, você fala, não é isso. O que você consegue extrair dali de bom? Não consigo nada. Consegue. Olha direito. Se olha. Né? Olha para você realmente o quanto o homem lá de cima fez você perfeito. Claro que cada um tem a sua cicatriz de experiências. Né? Mulheres que fizeram cesáreas, mulheres que estão acima do peso, mulheres que estão abaixo do peso, mulheres que têm olheira, mulheres que têm cabelo branco, mulheres que estão careca. Mas se olhe sem essa crítica. Então, eu falo que a questão da sexualidade é muito mais o se permitir. Então, acho que o primeiro passo para toda mulher é a gente começar a ter primeiro um relacionamento, talvez, visual. Sim. Com a gente. Então, olhar as estrias, olhar o peito, olhar o mamilo, olhar tudo. A gordurinha que você não gosta e falar, por que ela tá aqui? Eu gosto dela, é gostoso passar a mão, então eu vou passar a mão. Então, seria o começo para a gente conseguir ter uma educação primeiro com a gente, né, sexual, nem que seja tardar da vida, mas começar a ter, e a gente começar a melhorar nosso libido e nossa vontade. Exatamente. Né? Porque quando eu tenho uma autoimagem positiva, até o sexo flui. Né? Não tem aquele negócio de fazer sexo de luz apagada, ou fazer, deixar de fazer sexo por N coisas. Né? E a mulher, ela coloca o sexo assim, bem lá embaixo, no rodapé das prioridades que ela tem no dia. Se der tempo, a gente põe. Se der tempo. Mas eu sei que não vai dar tempo, porque o dia só tem 24 horas. Então eu tenho outras coisas. E aí eu não estou dizendo que a frequência tem que ser todo dia, gente. Longe de falar isso. Né? E isso é bem importante a gente frisar. Eu não preciso ter sexo todo dia para ter uma vida sexual feliz. Né? Se você perguntar para 10 homens, quase 10 em 10 vai falar que quer ter sexo todo dia. Né? Porque os homens, eles são estimulados a pensar sobre sexo, eles são estimulados a olhar uma mulher de uma maneira diferente. Um homem de cueca é só um homem de cueca,
né? Uma propaganda lá da Mesh, às vezes você passa 600 vezes e fala, olha, mudaram o outdoor, já fazia 6 meses. Agora muda lá, põe um da do Loren com uma mulher de biquíni. A primeira passada o seu marido já viu. Sim. Né? Que já mudou ali. Os homens são muito visuais, as mulheres não. Né? Não são tão visuais, não que nós não sejamos visuais, mas os homens são muito mais. Então eu preciso entender, olhar para mim. Né? E é engraçado que a mulher olha o corpo de uma mulher, ela já vai criticar, ela já vai olhar uma crítica para ela fazer, porque ela não está contente nem com ela. Né? Ela já vai olhar lá a barriga da mulher chapadinha lá, e falar, nossa, como muito Photoshop isso, né? Pode até ser, mas ela também é real. Mas ela já olhou que mesmo sem Photoshop, ela só está criticando a barriga dela, né? O peito dela. Ela não leva em consideração a história dela. Né? Então, é importante, sim, se permitir em primeiro lugar e se olhar com mais carinho. Né? Como a gente tem essa cultura de falar que o sexo é feio, o corpo também a gente entende que o corpo é feio. Porque o sexo, né? Se a gente for ver, o sexo é corpo. Sim. Corpo feio, sexo feio. Será? Né? Então, vou fazer sexo de luz apagada, eu vou usar a camiseta da última eleição, porque já que ele não considera, né, não tem nada, o visual para o meu marido tanto faz. Né? Então, vou usar a camisa do time, vou usar a calcinha velha. Eu falo, calcinha bege pode? É uma pergunta que eu quero deixar aqui. Calcinha bege pode? Claro que pode, mas ela tem que ter uma renda bonita. Entende? Então não precisa ser só a calcinha vermelha. Se eu gosto de calcinha bege, eu vou comprar uma calcinha mais bonitinha. Tem um né? detalhezinho, uma Gente, coisinha. e não é pro outro, é pra mim. Eu tenho que me sentir bonita. Né? Então, quando eu falava, porque eu tomo banho, eu passo meus cremes, eu ponho a minha camisola, passo, eu tenho um ritual? Tenho. Porque eu gosto disso, eu gosto de mim. Se eu não fizer isso comigo, eu vou fazer com quem? Eu acho isso exatamente de extrema importância, porque às vezes a gente fala, não, porque eu vou me arrumar porque eu vou no lugar. Não, você vai se arrumar porque você quer cuidar de você primeiro, para você conseguir dar o seu melhor pro mundo, as pessoas ao seu redor. Então, se a gente não consegue todo dia chegar em casa, por exemplo, e passar um creminho no rosto, fazer uma depilaçãozinha, a gente não tá tendo uma relação nenhuma com a gente. Não. E como que a gente vai relacionar com os outros, né? Se a gente não tem essa consciência de nós primeiro. Exato. Né? Às vezes eu chego em casa fazendo 200 coisas, né? E aí eu vou pra pia lavar uma louça. Às vezes meu marido chega e fala, nossa, você tá lavando louça de salto. Eu falo, tô. Mas não é porque não deu tempo. Às vezes eu quero lavar louça de salto. Porque pra mim faz falta. Né? Às vezes de domingo, eu gosto muito de me maquiar de domingo, né? Levanta, aquela lentidão do domingão, né? Aquela coisa em slow motion, porque é o único dia que a gente não sai correndo, né? E aí eu me maqueio, eu passo base, eu mudo cor de sombra, passo delineador, meu marido falou, nossa, vai aonde? Eu falo, vou ficar em casa. Vou assistir Netflix na sala. Vou ficar na Netflix. Eu falei, gente, vocês não merecem aquela cara que eu tava quando eu levantei. Ninguém merece. Nem eu não me merecia. Né? Então, as pessoas que estão ao meu redor, eles não merecem aquela cara amassada. Né? Então, por favor, vamos dar uma melhoradinha, pelo menos dentro de casa. Se não quer sair maquiada, mas pelo menos dentro de casa, faça por você. E pra você, né? Não pro outro que tá ali do seu lado. Ele vai estar acostumado mesmo com olheira, com remela, com depilação pra fazer. Vai acordar do seu lado, né? Vai acordar do seu lado, vai sentir o seu bafo. Querendo ou não, é assim, gente. Não vamos falar, né? Eu falo que a Disney acabou. Acabou com os... Disney, romântico, comédia romântica, acorda maquiada com blush. Não, e não sei se você... As pessoas... A parte cinematográfica vem retratando muito isso, né? Eu tô até assistindo uma série, agora acho que é Marvelous Maisel, que tá passando na Amazon Prime, e é muito engraçado, porque ela deita o marido, quando ela percebe que o marido dorme, ela vai pro banheiro, ela tira os cílios postiços, ela passa um reboco na cara verde, amarra o cabelinho e deita com a cabeça para cima, assim como uma estátua do lado dele. Antes dele acordar, ela levanta, vai no banheiro, tira aquela meleca, põe os cílios, dá uma make na cara e deita esperando ele acordar. E mostra isso no começo. Agora eu já tô acho que na segunda temporada. A mãe dela faz a mesma coisa. Deita com o marido. Aí quando ela percebe que ele pegou no sono, ela vai lá no banheiro, ela tira a maquiagem, ela passa um creme verde na cara, prende o cabelo e deita do lado do marido. Ou seja, ela tá fazendo pelo outro, não tá fazendo nem por ela. Gente, eu não ia servir pra um negócio desse, não. Eu também não. Nossa, primeiro porque meu sono ele tem um horário, e a hora que ele chega é que nem interruptor. Pá! Desligou. Chave geral. Exatamente. Eu acordo só no outro dia,
Então eu já não ia conseguir fazer um negócio desse. Eu também não conseguiria. Mas olha como as mulheres, elas são... E isso é um retrato dos anos 60, 58, 60. Acho que foi quando foi criado muitas das coisas que a gente carrega até hoje, né? Exato. De a mulher dar conta da casa, estar sempre linda, perfeita, de salto, A esperando o marido. esposa perfeita. A esposa perfeita. Gente, não existe. Mulher perfeita não existe. Mulher maravilha não existe. Se ela existe, ela tá lá deitada num divã de um terapeuta porque ela tá louca. Não existe Mulher Maravilha, gente. Não adianta. A gente pode até fazer de conta. Né? Eu adoro, adoro o filme, adoro o enredo, adoro a questão da força. É um arquétipo. Para quem estuda ou entende um pouquinho de arquétipo, é um arquétipo forte de feminilidade, de luta, de coisa boa. É uma força, né, querendo ou não. É uma Quem força. consegue ser perfeito o dia inteiro? Exatamente, ninguém consegue. Né? Então essa mulher, ela tá deitada num divã, sim, de repente até tomando Rivotril, porque ela não aguenta mais. Ela precisa de um tempo. Então a gente tem que dar esse tempo, a gente tem que se permitir a isso. Acabou, vamos acabar, porque depois disso não tem mais o que falar, gente. Eu acho que isso é uma das coisas assim que a gente vê muito com avós, provavelmente, que passaram por aquela época e se cobram de estar sempre com o cabelo escovado, estar sempre com maquiagem, porque tem que ter essa imagem. E hoje a gente consegue quebrar muito disso, né? Que acho que é importante pra gente ter essa paz que você fala. Porque é importante, lógico, a gente se cuidar, a gente ter esse autocuidado que a gente acabou de falar, que é importante pra gente desenvolver qualquer relacionamento. Mas a gente não pode se cobrar a ponto de achar que a gente vai ser essa mulher perfeita. Não. Gente, como eu falei, mulher perfeita não existe. Não existe. E se ela existe, é só na sua imaginação, porque não existe. E eu acho importante a gente falar também que não existe homem perfeito, né? Não, imagina, não o príncipe... Não, gente, não existe o príncipe no cavalo branco, né? Eu brinco, falo da Disney. Rico, pleno. Gente, só uma coisa, o Christian Grey é só no filme, não existe aquilo. Não existe aquele homem. Pode procurar, gente, não adianta, não existe aquilo. Não vai chegar um bilionário na sua porta, falar assim, eu gostei que você tá vestida só com essa roupa aqui que eu nem gosto. Entendeu? Vamos lá em casa, eu vou te dar um guarda-roupa. Entende? Não, vamos passear de helicóptero, vou te dar um carro. Gente, não existe isso, né? Então, eu brinco, a gente brinca, claro, mas é a nossa realidade. Eu brinco e falo, tem que pegar o que tem aqui do lado. Mas vamos escolher melhor, né? E fazer a comunicação que você falou pra gente construir o negócio. Exatamente. Gente, acho que é isso, né? Foi. Se deixar, a gente vai ficar o dia inteiro conversando. 6 horas, gente, já. Então... Já tá convidado para um próximo? Opa, só chamar. A gente vai falar mais. Então, obrigada para você que assistiu. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre esse assunto, sobre sexualidade, sobre sexo, sobre conhecimento. Eu acho que é muito importante que a gente falou muito sobre o autoconhecimento, né? Vai começar com a gente, para daí a gente ir para outras pessoas. Então, obrigada mais uma vez por participar. Obrigada pelo convite. E até a próxima. Tchau, amiguinhos. Tchau, tchau.